Fala aí, pessoal, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos de BPM, né? Nós falamos aí na aula passada sobre os principais objetos BPMN, né? Eu já tinha falado numa aula anterior sobre os principais softwares para diagramação, né? Aí falei sobre os softwares baseados em web e os softwares com base em desktop. E hoje nós vamos praticar utilizando um software desktop, ao qual eu gosto bastante. Então nós vamos minimizar isso aqui. Tem dois softwares que eles já estão dentro do meu site. Se vocês acessarem aí mauroborges.ddns.net/downloads, vocês vão ver o Bonita, que está aqui, tá? Eu coloquei ele aqui recentemente. E o Visage é essa versão aqui, tá ok? 3.2.7, eu vou explicar o porquê, tá? Então instalem nas máquinas de vocês, tá? Tanto o Bonita como o Visage. Nós vamos praticar usando o Visage. Se quiserem instalar só o Visage, tranquilo. Mas é bom instalar outros até para poder aprender também, tá bom? Mas nós vamos utilizar o Visage. Então vamos lá. Tá aqui, tá? Façam um download, instalem na máquina de vocês, que nós vamos fazer prática disso daqui. Então tá aqui o Visage. Vou iniciar o Visage. Por que essa versão? Primeiro eu vou explicar por que nós não vamos atualizar, tá? Essa versão 3.2.7, pessoal, é uma versão que eles tinham alguns recursos ao qual a versão atual deixou de ter do aspecto free, tá? Quer dizer, é necessário que você pague para que libere essa versão. E a versão paga te obriga a você entrar utilizando uma conta, né? Ou seja, uma conta Microsoft ou Google, ou uma conta criar uma conta aí própria do Visage. Essa 3.2.7 não permite, você não precisa entrar. Quando você entra, ele monitora, né, por conta do tipo de software que é, quais são os recursos. E aqui, o 3.2.7, uma das coisas que eles retiraram é essa questão de publicar a documentação tanto para Word como para PDF, como principalmente para Web, que eu acho que eu tinha demonstrado para vocês em outro momento, que, por exemplo, o azul.net.br é um site que eu mantenho, né, do meu projeto, doutorado, e tem aqui, ó, fluxo dos processos. Eu acho que eu tinha mostrado isso para vocês. Então, o Visage permite eu fazer isso daqui, ó, que fica muito legal, porque ele cria automaticamente para você. Você exporta, você cria lá o seu diagrama, né? E ele exporta para você nesse formato HTML. Né, e é bastante interessante, porque você consegue navegar aqui usando o menu lateral, ou usando, por exemplo, o minimapa aqui. Você consegue, por exemplo, entrar dentro do processo, ok? E visualizar, por exemplo, uma descrição do processo. Então eu acho isso bastante interessante, tá? Esse recurso que o Visage tem de converter em HTML, tá? Então ele converte, te dá uma pasta com todos os arquivos já, os CSS, os HTML, tá? Então na versão nova eles tiraram isso aqui e foi por isso é um dos motivos porque eu recomendo vocês a continuarem com a versão antiga, porque tudo que essa versão tem aqui a gente vai conseguir trabalhar com os nossos diagramas, tá? Então, se vocês observarem aqui na palheta, todos aqueles objetos que nós vimos aqui na teoria está aqui, tá? E a gente vai conseguir criar os nossos diagramas. Então, tá aqui. É muito fácil, tá? Clica no evento, arrasta. Tá vendo? Quando você está com o evento ativo, você pode... Ele automaticamente faz as ligações, ó. Então, é muito fácil. Ele tem assim uma enjoeira que é a questão da acomodação, mas isso aí todos têm, tá? Até o Visio tem. Quando você, por exemplo, quer trazer aqui um depósito de dados, tá vendo? Ó? Você clica no artefato e joga, ele automaticamente faz o vínculo, né? Então você pode trabalhar com tradicional, né? Com a questão de formatação. Que mais? Você pode pôr uma figura. Você pode pôr cabeçalho, né, com propriedades do diagrama.
Então você pode, por exemplo, aqui nós temos o pool, que é a piscina, e o lane, que são as raias. Você pode dividir, tá vendo? Basta você arrastar, tá vendo? Ó? Você consegue criar o processo com as suas lanes, que seriam as raias, né? Que seria, por exemplo, os setores ou ah, os atores envolvidos no processo. Quando você coloca um elemento com botão contrário, ele te dá as propriedades. Você pode classificar o tipo de elemento, quando é necessário, por exemplo, um time, uma mensagem. A gente usou bastante isso aqui de mensagem no exemplo que eu vou passar. Então, você tem, né, condição de criar o seu diagrama usando esse software. Muito, muito bom esse software, tá? Ele salva em formato BPM, e aí você pode gerar outros formatos. Eu vou abrir de novo aqui. Eu vou abrir agora, pessoal, eu fiz uma demonstração aqui com, com, com os objetos dele, né? Que você pode adicionar o diagrama. Agora eu vou abrir ele é um pouquinho lento, tá? Eu acho ele um pouco pesado, tá? Mas nada que vai atrapalhar. Então, esse aqui é o nosso sistema, né, do Instituto XYZ. E aí, por exemplo, eu tive essa ideia de criar macroprojetos. Então, eu criei um macro processo. Eu criei um macro processo do fluxo contínuo. Então, por exemplo, lá no mini cenário apresentado, está falando aqui, o pesquisador cadastra o projeto, o funcionário do instituto confere a documentação, o avaliador vai avaliar, vai ter uma publicidade e vai pagar o avaliador. Então, observe que eu criei os macroprocessos. Para cada processo desse aqui, eu representei um fluxo contínuo, linear. E aí eu vou explodir e vou explicar o que cada macroprocesso desse faz. Por exemplo, cadastro de projeto. Eu vou ter uma abinha aqui, cadastro de projeto. E aí agora eu já consigo visualizar, por exemplo, o processo cadastro de projeto, que é isso daqui. Eu tenho um ator chamado pesquisador, gestor do instituto e funcionário. Eu fui acomodando os objetos aqui de forma com que eu interpretei o mini cenário em função do fluxo do processo, né? Então, exemplo. Começo aqui, lembra do início? Ó, evento início, tá vendo? Evento início indica onde o processo começará. E aí de cara eu já pego uma pergunta: o pesquisador já é cadastrado? Não. Então o pesquisador vai realizar o autocadastro. E aí a hora que ele realizar o autocadastro, vai ter um token para o gestor do instituto, para que o gestor do instituto possa ativar ou não, né? Então esse processo ativar ou não é intuitivo, né? Vamos dizer assim, foi de forma proativa que a equipe técnica propôs, mas claro, isso aqui vai passar por uma validação, tá? Nós, enquanto equipe técnica, temos que ir desenhando os processos para que facilite a vida da equipe de negócio, né? Mas isso tem que ser validado por eles, tem que ser feita uma reunião. Normalmente, o que a gente faz? Nós vamos aprender a prototipar usando alguns softwares, né? Por exemplo, Pencil, Balsamic. Tem um também que é o JustMind, só que eu desinstalei porque ele é pago e venceu o que eu gosto bastante também. Tem o Azure também, que é o outro software. O que a gente faz normalmente? A gente pega os requisitos, classifica os requisitos, né? Entre funcionais e não funcionais, requisitos de usuário, requisitos de sistema. Nos requisitos de usuário, a gente cria a modelagem baseada na modelagem de negócio e cria-se protótipos e faz a demonstração do processo junto com o protótipo. Então, eu costumava em algumas reuniões apresentar o fluxo e criava uma apresentação com os protótipos. Então, a hora que eu falava assim, então pessoal, a hora que o pesquisador inicia o projeto aqui, ele vai
se é a primeira vez, ele vai ter que realizar um autocadastro. Aí eu mostro a tela. Então já mostra a tela com seus campos, por quê? Porque a equipe de negócio vai olhar o fluxo, vai olhar a tela, vai olhar o fluxo, vai olhar a tela. Ele vai conseguir acompanhar todo o processo, né, do negócio dele e olhando aí os campos, as telas e os campos que vão ser preenchidos, que vão ser alimentados. Então, eu acho que essa junção de um diagrama e modelagem de negócio juntamente com o protótipo de tela é um álibi, uma dupla, né, vamos dizer assim, uma forma de você aproximar do seu cliente, aproximar da equipe de negócio, e ela interpreta e verifica se aquilo que foi falado nas primeiras reuniões e que foi interpretado e modelado por nós, a equipe técnica, está sendo realmente é, interpretado como um software que vai ser utilizado. Então isso aí dá uma aderência muito legal você usar esses dois recursos, tá? Então, por enquanto, nós estamos focados em modelagem de negócio utilizando o BPMN, mas nós vamos depois, numa outra aula, falar sobre prototipação de tela e a gente vai fazer essa junção e essa prática junto, beleza? Mas primeiro vamos aprender como é que faz o diagrama, tá? Então, realiza um autocadastro, tá vendo? É um fluxo, onde que você vai representar os processos, né? Aqui é uma condição, cadastro ativado, sim, vem para baixo, não, registro motivo, tá vendo? Então, facilita muito o trabalho do entendimento da regra de negócio. Então, eu tive a opção aqui de criar macroprocesso, mas se o projeto ele for um projeto muito mais simples, você pode criar um único fluxo, tá? Sem a necessidade de fazer quebras por macroprocesso, ok? Eu até não terminei, né? Eu parei aqui na parte de avaliação, conferi também, tá aqui, ó. O funcionário recebe, né? Então ele vai realizar o autocadastro também. Ele vai logar no sistema. A hora que ele logar no sistema, aí ele vai ter um token dos novos projetos, né? Ele vai receber um token lá, um aviso, né? Uma mensagem que tem projetos para ser analisado. E aí ele vai olhar a lista de projetos a serem analisados, vai pegar um projeto, analisar a documentação desse projeto, a documentação válida, né? Se sim, ele vai emitir, então esqueci de colocar o sim aqui. É muito fácil, clica duas vezes. Não está longe aqui, eu trago esse não para baixo aqui. Aí eu vou emitir o protocolo, beleza, documento aceite, protocolo aceite no pesquisador. Quer dizer, eu terminei o processo conferir, aí ele vai para o outro processo que é a avaliação. Então aí no caso seguiria em frente, tá? Eu não terminei aqui de avaliação, mas era apenas para representar vocês que criar diagramas, né, baseado em BPMN é muito fácil, tá? Você vem aqui, salva, grupo, salvar. Vou salvar. Tá vendo? Ele cria um arquivo com extensão BPMN, tá? Você pode salvar aí. Esse aqui já estava salvo, não vou salvar, mas aqui, que é aquele recurso que eu tinha falado para vocês, vocês podem publicar. Esse aqui eu não publiquei. Vou publicar uma aqui, vamos ver. Publicar web. Aqui são todos, né? Ok. Seguinte. Então, tá, os elementos selecionados, avaliar tá de cá, ok, cadastrar, passou para lá, conferir, marca processo também, o avaliador não tem nada, publicar a publicidade também não tem nada e o de pagamento também nada. Tá, então vamos lá, seguinte, vou criar uma pasta aqui, Mauro Borges, dentro do meu Google Drive, ensino 2020, engenharia de software, material de modelagem de negócio. Vou criar uma pasta aqui SGPP. Vou colocar aqui dentro. Ok, vou concluir. Ele vai, ó, ele já fez aqui. Não está na ordem, tá? Eu poderia ter colocado uma ordem diferente lá. Tem como eu configurar isso, mas está lá, ó. Eu consigo dentro do meu macro processo navegar da mesma forma que eu mostrei para vocês lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né?
E aí eu quero que vocês agora façam, né, com o mini cenário de vocês, para que vocês possam exercitar aí uma forma de criar um diagrama BPMN. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa estamos à disposição aqui, beleza? Um abraço a todos!